Quando falamos em decreto ou lei dominical, muita gente zomba do assunto, afirmando que isso não passa de uma bobagem. Mas os críticos escondem o fato de que a humanidade já presenciou 2 decretos, ou leis dominicais. O primeiro ocorreu no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, e o segundo em 21 de maio de 1888, nos Estados Unidos da América do Norte. Mas como ficariam os judeus, o povo mais antigo a guardar o sábado, caso um novo decreto fosse promulgado em todos os países? Será que eles se manteriam fiéis à guarda do sábado? Assista esta entrevista com o estudioso e empresário Rubem Fernandes e tire suas conclusões. Existem em Israel cerca de 10 milhões de habitantes. Desses 10 milhões, quantos acham que guardam o sábado? Apesar do sábado ainda ser uma imposição legal no país, ok? Legalmente, há alguns tipos de atividades que não podem ser exercidas ao sábado e tem a ver com o país está desenhado de uma maneira em que quem guarda o sábado pode guardar o sábado. Faz sentido o que eu estou a dizer? No entanto, em 10 milhões de habitantes em Israel, quanto vocês acham que efetivamente guardam o sábado? Têm alguma ideia? 9 milhões? 1 milhão? Sabiam que Israel é dos países mais secularizados do mundo, de longe? Para vos dar uma ideia, em média, na Europa, 17% da população não acredita em Deus. O país mais secularizado da Europa, que é a França, 40% das pessoas não acreditam em Deus. Em Israel são 60%. E entre os judeus, 60%. Dos 40% dos judeus que acreditam em Deus, mais de 50% não pratica nenhum tipo de religião. Olha, nós temos aqui uma pergunta que vem, portanto, de quem está a assistir na internet. E a pergunta vem da Susana. Ela pergunta: quando sair a lei dominical e a obrigação de trabalhar ao sábado, como irão ser enganados os judeus, já que eles ainda guardam o sábado? Ok, é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, eu queria só esclarecer o seguinte. O Espírito de Profecia não fala em lei dominical. Fala em leis dominicais. Certo? Porquê? Porque não há uma lei dominical. Há várias. Nós hoje, ontem e hoje, vimos coisas diferentes, certo? Uma coisa é uma lei para obrigar a trabalhar, para obrigar a guardar o domingo. Outra coisa é uma lei para obrigar a trabalhar ao sábado, outra coisa é uma lei para comprar e vender, outra coisa é uma lei de prisão, outra coisa é um decreto de morte. Okay? São tudo leis diferentes, todas elas vão ser proclamadas. Então, estamos a falar especificamente da segunda lei, da lei em que é obrigatório trabalhar ao sábado. Muito bem, eu já estive 2 vezes em Israel e eu quero vos dizer que é o país no mundo que é mais diferente daquilo que nós achamos que ele é. De longe. E é um choque nós estarmos lá e perceber que a visão que nós tínhamos de um país não podia ser mais diferente. Eu vou dar um exemplo. Quantos judeus acham que guardam o sábado? Perceberam o que eu estou a dizer? São judeus não praticantes. Já estamos a reduzir a percentagem, certo? Dentro da percentagem daqueles que acreditam em Deus e exercem algum tipo de religião, eles estão divididos em vários grupos, mais precisamente em 3 grupos. Desses 3 grupos, todos têm liberais e conservadores. O maior desses 3 grupos são aquilo que se chama os judeus modernos, em que o foco não é os rituais litúrgicos. Ou seja, quando nós formos a ver, a percentagem de judeus que realmente dá importância aos rituais litúrgicos, à religião e ao sábado, é uma percentagem muito pequena da população de Israel atual. Isto não era assim no passado. Atenção, há 50 anos atrás isto não era assim.
E o alastamento do secularismo em Israel está a ser tão grande, tão grande, tão grande, que está a haver uma polarização na sua sociedade. Porquê? Não sei se vocês sabem, mas em Israel, o homem que se dedicar ao estudo da Torá é sustentado pelo Estado e não tem que trabalhar. Então nós temos 10% da população que é sustentado pelos impostos dos outros 90% e não podem fazer trabalho secular, não fazem trabalho secular. Como é que vocês acham que os outros 90% se sentem, visto que a maior parte desses 90% nem sequer acredita em Deus? Injustiçados, não é? Então, resumindo isto tudo que eu estou a dizer, realmente eu vejo dificuldade num judeu ortodoxo aceitar o trabalhar ao sábado. E eu pergunto-me a mim como é que isso vai ser possível. E eu, sinceramente, não sei. Não sei como é que vai ser possível. O que eu sei é que já hoje existe uma pressão da sociedade muito forte em Israel, mesmo antes de haver leis dominicais, de parte da grande maioria da população que é secular, da minoria que é ortodoxa. E eu entendo que não sei como, mas pelas profecias eu entendo que o único grupo neste planeta que não vai ceder à pressão das leis dominicais, qual é? Alguém sabe? Somos Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas também está escrito que muitos judeus, no tempo do fim, vão se juntar ao povo de Deus. Por isso eu vejo que o grupo, respondendo diretamente à Susana, o grupo entre os judeus que vai se manter fiel ao sábado vai ser aquele que vai aceitar a salvação por Jesus Cristo. Existem duas tradições principais, há mais, as duas principais são a tradição sefarita e a tradição ashkenazi. A tradição sefarita é principalmente derivada da Península Ibérica, que depois se espalhou para o Brasil e para outros locais, a ashkenazi da Europa Central. E eles variam um pouco na sua liturgia, mas conseguem praticar a prática religiosa juntos. Por exemplo, eu tive que fazer um trabalho para a Universidade da Teologia, que era fazer um trabalho sobre uma religião que não fosse o cristianismo, certo? E fazia parte de um dos trabalhos, era eu ir visitar, ver a celebração litúrgica e depois fazer um trabalho relacionado com isso. E fazer a comparação entre aquilo que eu acredito e aquilo que eles praticam. E eu pensei assim, qual é a religião que eu vou escolher se não posso ser cristã aqui em Portugal? Não é muito fácil. Então eu escolhi exatamente o judaísmo. Eu escrevi para a comunidade judaica no Porto, pedi autorização para ir assistir. A resposta foi que não existe autorização, porque eles não aceitam ninguém que possa lá entrar que não seja judeu, mas como eles valorizam muito o ensino, iam abrir uma exceção para mim, devido ser um trabalho académico. E então eu lá fui. E a Sinagoga do Porto é uma sinagoga que pratica as tradições sefaritas e ashkenazi. Conseguem conviver juntas. No entanto, em Israel existe, como é que eu vou dizer? Existe uma... Nós estamos em Jerusalém, por exemplo, que é onde há a maior concentração dos que praticam a religião, e pela roupa nós sabemos a que facção judaica que eles pertencem. Pela roupa. Usam roupas diferentes, praticam rituais diferentes e observam religião de maneira diferente. E só de olhar para eles pela roupa nós sabemos a quem é que eles pertencem. No entanto, as fações liberais de cada uma das secções são ditos modernos, ou seja, vestem-se como os ocidentais e vivem uma vida como os ocidentais, assim como todos os seculares. E as origens do povo de Israel é de toda a parte do mundo, mas especialmente o maior número era dos países europeus e da Rússia, de onde veio o maior número que foi exatamente para lá. Mas no início, todos eles eram judeus que praticavam a religião judaica. E nós estamos a falar há quanto tempo atrás?
Há quanto tempo atrás? Sabem? Há cerca de 80 anos atrás. E desde então, cerca de 80% da população, juntando os que são seculares com aqueles que, apesar de acreditarem em Deus, não praticam a religião, simplesmente não se interessa por nada relacionado com a prática judaica. Ou seja, e é isto que eu quero juntar porque é que eu falei de ir ao Porto. Os judeus não praticam proselitismo, sabiam disso? E eles não procuram novos conversos. Aliás, é proibido um não-judeu entrar numa sinagoga. O que é que isto aponta para esta religião? Se cada vez há menos que praticam, se não há proselitismo, então está a ficar o quê? Está a ficar cada vez a desaparecer mais e mais. E por isso é que, apesar de eu ver muito difícil os ortodoxos aceitarem trabalhar ao sábado, alguma coisa vai acontecer. Ou se irão converter, ou então aceitarão os enganos dos eventos finais.